Nós estamos aqui recebendo, aqui nos estúdios da WA, para bater um papo com a gente, trazendo informações agora do IBGE, que realiza os trabalhos de captação de dados, né, do Censo 2022 no município. Vamos aí trazer a entrevista de hoje do coordenador censitário Supária, né? Perdoem aí se eu estou errando a pronúncia, Cirineu Chaves, e coordenador também da região, da regional, o Teófanes, né? Professor Theo, né? Vamos trazer aqui eles para trazer aqui um bom dia para a gente. Bom dia, primeiramente aí, professor Theo, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Pois é, bom dia Ariel, bom dia Elbert, bom dia ouvintes. A gente se sente em casa aqui, é um lugar muito acolhedor. O frio tá lá fora, aqui no estúdio, né? Tá bem tranquilo. Por isso que eu estou aqui só com o uniforme mesmo. O Ariel veio lá de fora, o Ariel que trouxe o frio pra gente. O Ariel é mais friorento. Muito. Meu grande amigo Cirineu, bom dia. Bom dia, Elbert, bom dia, Ariel. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês. Após uma longa data, né, de Covid, Exatamente. Estamos retornando a essa casa, que a gente já se sente em casa, junto aos seus ouvintes, junto à sua região, e estar aqui de frente com essa dupla Ariel e Herbert é maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, a gente que agradece aqui ter vocês aqui com a gente, bater esse papo. São longos amigos, né, nossos aqui de longas datas, o Cirineu, o Theo, me lembro lá da DC Informática. Muitos anos aí. Comentou que chegou aqui em 93, né, 93. Logo depois chegamos nós, em 98, com a TIC. Você foi aqui um empreendedor, um inovador da tecnologia, pioneiro aqui, né, na área de computação em Turama, né? E o Elbert, desde a época do Xaropinho, lá na TV Cidade. Você lembra? Pois é, rapaz. Outro dia eu estava conversando com o Cirineu a respeito. É uma história de vida aqui nessa cidade. De vida nessa cidade. A gente apresentou acolhimento bom. Um programa de televisão, né? Inclusive eu tenho digitalizado cerca de 48 edições do programa da TV. Até dia eu quero fazer uma edição aqui especial para mostrar os meados ali de 2002, 2006. Elbert magrinho, rapaz. A gente de magrinho, cabelo preto aí. Cabelo preto. E... O Elbert, nossa, passou o tempo. Elbert da Rádio Triângulo, pois né? Da Rádio Triângulo Mineiro, né? Rádio Pontal. Começamos na Triângulo FM, depois fomos para a Rádio Pontal também. O Cirineu é meu ouvinte há muitos anos aí, né? Pontal. O Elbert era um jovem ainda, né? Como o Ariel começou aqui também. Isso. Estava olhando agora, o Ariel agora, o professor, tá aí, esse pessoa maravilhosa e dominando muito bem, né, a internet. A gente tem o prazer de ouvi-lo e começou aqui junto com o Herbert, né? Desde o início dessa fundação aqui, estão os dois aqui. Estava aqui, firme. Gente, vamos falar sobre a respeito aqui do IBGE, e eu acho muito interessante esse trabalho de vocês, toda essa equipe. Aliás, eu estava da minha mãe outro dia, a equipe passou lá, e a gente parabeniza vocês e toda a equipe desde já. E para quem está nos acompanhando, vamos responder aqui a primeira pergunta, né? O que é o censo do IBGE? Como funciona isso? Fala pra gente. Muito bem. Essa época a gente fica ouvindo falar muito essa palavra, né? Porque está na mídia de um modo geral, enfim. Mas o que é um censo? O censo é uma pesquisa que a gente faz de casa em casa. Normalmente, institutos de pesquisa fazem pesquisas por amostragem. Escolhe alguns lugares e vão fazendo perguntas para uma fatia pequenininha da população. E dali você tira uma conclusão. Agora o censo não. O censo é a única pesquisa que vai em todas as casas. A gente, no nosso linguajar, fala domicílio. É o local de moradia da pessoa. Então, o objetivo do censo é pesquisar as pessoas que estão em um determinado local. O censo é nacional, então ele está acontecendo no Brasil todo, não é só aqui em Turama. Então, qualquer lugar do país, hoje, se fala em censo. E a gente fala em censo do IBGE, que o IBGE, essa sigla significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão da esfera federal, ele é ligado ao Poder Executivo, ligado inclusive à pasta lá do Paulo Guedes, né, o Ministério da Economia. E o IBGE é o órgão que cuida da estatística oficial brasileira. Então ele cuida da parte de geografia, os limites territoriais, enfim, e de todos os dados estatísticos. Então, quando você ouve falar em emprego, desemprego, educação, todos os números que a gente vem divulgando na esfera federal,
é o IBGE que coleta. Inclusive a inflação, o IPCA, enfim, o PIB, toda essa numeração que a gente vê nos noticiários saem das nossas pesquisas. Mas eu acredito que a pesquisa mais importante de todas que o IBGE faz, e que faz o IBGE ficar bastante conhecido, é o censo. Certo. O Elbert, o censo ele ocorre de 10 em 10 anos e sempre deveria acontecer nos anos de final zero. Certo. Então, 80, 90, 2000. Recentemente era para ter acontecido em 2020. Mas aí a gente viu a história da pandemia, enfim, acabou atrasando um pouquinho, agora ele está em 2022. Só para esclarecer um pouco, essa questão do ano final zero é um ponto de referência não só para o Brasil, mas para os países que compõem a ONU, Organização das Nações Unidas, que fazem censos nas mesmas épocas, para a gente poder comparar números de um país com o outro. Então, quando você fala, olha, o país tal cresceu tanto e o outro cresceu tanto, dá para comparar essas informações, porque elas são feitas na mesma época, com metodologias muito parecidas. Inclusive, nessa situação, a gente até comenta, por que faz perguntas desse tipo, perguntas desse formato? É porque há uma norma internacional que regula esse método de perguntar as coisas. Então, se você pergunta de uma forma igual em vários países, as respostas podem ser comparadas. E isso permite a gente ter uma evolução, não só da nossa nação, mas de todas as outras. Agora, um negócio interessante é que o censo ele acontece na casa da gente. Então a gente está falando de números gigantes, mas que começam ali na casa da sua mãe, na sua casa, na minha casa, enfim, com pessoas fazendo essa pesquisa de porta em porta. A gente, em alguns lugares, fala, mas não podia ser feito só por internet e telefone? Olha, tudo bem, num grande centro, onde todo mundo tem acesso à internet e telefone, poderia ser feito. De fato, isso já acontece. Agora, você vai para esse interiorzão do Brasil, enfim, você tem regiões onde não tem internet, não tem o telefone. Mesmo aqui na nossa região, não são todos que possuem acesso, e às vezes possuem acesso, mas não sabe usar direitinho para fazer a resposta. Tem uma certa dificuldade, né, para poder acessar ali. Então, a ideia do censo é essa, é uma pesquisa que vai de casa em casa, contar a população e coletar algumas outras informações importantes a respeito da vida social dessa população, enfim, de como ela se comporta. Se são homens, mulheres, a idade, educação, rendimento, esse tipo de questionamento. E como funciona o censo, seu Cirineu? O censo é só que complementar, não tem nem como complementar, porque o professor já deu uma aula para nós. Para mim, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ter passado nesse seletivo, né? E estar do lado do professor Theo, para todos nós ituramenses, é uma honra, né? E eu tive essa oportunidade de passar como coordenador, estou como coordenador, né? Por esse período do censo. E o censo, eu só queria complementar o que ele disse, porque as pessoas talvez perguntem assim, o Ariel, mas o censo está acontecendo agora? Não, o censo é desde os tempos remotos. Eu estive dando uma observada, a grosso modo, aqui não posso citar, eu cito a fonte, mas não sei citar o local, mas a fonte é a Bíblia Sagrada, em que Davi, tá, que veio muitos séculos antes de Jesus, Jesus né, da tribo de Davi, e foi uma das questões que Davi teve com Deus, foi em relação ao censo. Depois, se nós viermos, depois aí uns 2000 anos depois, quando Maria então casa com José, na cidade de Nazaré, ela vai até Belém para ser recenseada. E Maria estava gestante, né, de 9 meses, e lá ela teve que dar à luz numa estrebaria. Por que ela deu à luz numa estrebaria e não na sua casa, e não, né, num lugar confortável da sua família? É porque ela estava indo ao censo, né? E tinha, o rei Herodes morava lá, então todas as pessoas tinham que ir lá recensear. Então o censo sempre existiu, né, professor? Sempre está aí, é a única maneira de nós termos uma imagem do país. O censo no Brasil foi implantado por Dom Pedro II, o nosso querido Dom Pedro II, que foi um dos melhores, eu posso dizer assim, gestores do país, né? Um homem inovador, com telefone, tecnologia. Então Dom Pedro queria saber como que nosso país andava, né? Mas nesse nome ainda não chamava IBGE.
eu não sei, né? Era só um censo mesmo, né? O IBGE tem 86 anos. O IBGE vem de 1938. Mas antes já era um instituto de estatística que acabou evoluindo para o IBGE. Em relação à sua pergunta, Ariel, muito bem colocada, né? O censo, a gente divide ele em setores, né? Primeiro tem um trabalho chamado Entorno, onde a equipe do IBGE passa mapeando, tá, todas o país, né? Vamos chamar aqui, vamos fazer uma comparação, vamos trazer aqui para a nossa região uma amostragem. Então pega toda a cidade, mapeia toda a cidade, tá? E são divididas em setores, né? E a zona rural do mesmo jeito. Quando se fala em IBGE, e o professor falou que vai em todas as residências, aqui nós queremos lembrar que vai em todas as aldeias indígenas. Então não vai ficar nenhuma domicílio sem ser visitado, né? Todas as pessoas do país vão ser visitadas. E por isso o Theo acabou de falar, né? Sobre a internet. Então não tem como chegar nos lugares mais rincões lá do meu Pará, onde eu estava, né? A gente sabe que é difícil. E o censo, então, divide em setores, Ariel e Elbert. E esses setores são visitados pelos nossos recenseadores, tá? Domicílio por domicílio. E a data chave para nós do censo é do dia 31 de julho, à meia-noite, ao dia 1º de agosto. Então a gente tem essa data base, tá? Porque quando você estava morando ali, se é naquela data, né? Então a gente vai colher os dados mais ou menos em relação a esta data, né? Temos os nossos recenseadores, que são pessoas fantásticas, muito bem preparadas, tá? E temos os nossos supervisores que acompanham o trabalho dos recenseadores. Essa equipe foi até Belo Horizonte com o professor Theo e lá foram bem instruídas, foram preparadas e elas repassaram para os nossos recenseadores, tá? Então nós temos nossos recenseadores, pessoas maravilhosas, capacitadas, uma equipe fantástica. O Elbert acabou de falar que passou na mãe dele, né, Elbert? Exatamente. Foi a mesma pessoa que passou na minha casa. Eu tenho o privilégio de ser vizinho da mãe do Elbert. Então é uma pessoa maravilhosa. Eu também fui recenseado por essa pessoa. E são muito bem capacitados e estão preparados para nos atender, Ariel. Os recenseadores vão passar na casa de cada pessoa aqui de Iturama, do município. Como é que as pessoas podem identificar um recenseador realmente assim? Porque tem muita gente idosa, tem muito medo de golpes e tal. Como é que a pessoa pode, assim, conferir realmente é um recenseador do IBGE? Boa pergunta. Boa e importante. O recenseador, ele, para fazer esse trabalho, como o Sirineu comentou, primeiro passa por uma seleção, um treinamento, mas quando ele vai à rua fazer o trabalho propriamente dito, ele vai uniformizado. Então o uniforme do recenseador é um colete azul do IBGE. Nesse colete, do lado esquerdo, tem um local para que se encaixe um crachá, então parece uma tela de plástico, e o crachá ele vai já encaixado no colete. O crachá tem a foto da pessoa. Alguns usam boné, outros... Enfim, a gente fornece um bonezinho azul e amarelo, mas o boné fica um pouco mais opcional. Muitos usam. E um outro equipamento que o recenseador usa é um smartphone, parece um telefone celular, numa capinha já do IBGE, escrito Governo Federal. E é esse equipamento que ele usa, inclusive, para fazer a coleta dos dados. Hoje não se trabalha mais com papel, é bastante tecnológico. Então a identificação passa por aí, no aspecto visual da pessoa que se apresenta. Mas aí tem um desdobramento disso. Você falou nos idosos, a gente tem passado por situações bem interessantes nesse sentido. Às vezes a pessoa mora sozinha, tem algum receio, a própria família orienta, fala, olha, se aparecer alguém aí, não atende a porta, enfim, isso cria uma certa dificuldade. Então a gente orienta que além dessa observação de como a pessoa está vestida, você também se serve do nosso telefone de contato ali do IBGE. Liga pra gente. Ontem mesmo, à noitezinha, à tarde, né, era umas 6 e pouco, eu recebi uma ligação de um morador aqui da cidade, falando, olha, a recenseadora passou, deixou uma cartinha. Como é que faz? É daí mesmo? Sim. Me explica melhor. Aí eu expliquei, pedi o nome da recenseadora, era realmente uma das
das moças da equipe. E aí a gente agendou, inclusive, a entrevista para hoje, às 4h30 da tarde. Ela vai voltar na casa dele, vai estar esperando. Mas, então, já aproveitando esse canal de comunicação, para a gente deixar o telefone do IBGE, depois a gente vai repetindo, enfim. Sim. Fica à vontade. Mas o melhor telefone é aquele de Iturama que começa com 3411. Então esse todo mundo já sabe, já tem de cor. O restinho do telefone, muito fácil, Elvis. 3773. 3773. Então aquele telefone 3411-3773, ele toca lá na agência. No horário comercial, praticamente qualquer hora que você ligar, tem alguém para te atender e em condição de te dar alguma informação a respeito de quem está na sua porta, se é recenseador ou não. Pega o nome da pessoa, com esse nome, bateu lá, a gente já sabe, a gente conhece toda a equipe sem problemas. Inclusive, pegando o gancho aqui do Theo, além desse telefone, a pessoa, tá? Também, se tiver dúvida, nós tivemos o privilégio e a honra de ser recebido pela Polícia Militar Rodoviária e pela Polícia da Terceira Companhia, e eles estão conosco com todos os nomes dos recenseadores, né, professor? Com nome e o número deles. Então, se a pessoa ligar no 190, também existe esse número, mas nós preferimos que ligue no 3773. Tá? E lá nessa identificação, do lado esquerdo, como o Theo explicou, tem o nome do recenseador, tem um QR Code, tá? E tem o número dele. Então, se você digitar www, né, IBGE, você também vai encontrar esse número. Mas um número que nós sempre aconselhamos e que a gente está lá o dia todo, o Theo, nós temos lá uma equipe preparada, a gente sempre está por lá na coordenação, que é o 3773. Existem vários canais de identificação. Então, no crachá tem o 0800, esse é nacional, então você consegue identificar qualquer recenseador do Brasil inteiro. Uhum. Só que para você acessar um 0800, muitas vezes você tem que estar ali com o telefone, enfim, já não é tão prático. Evidentemente que para ligar para a gente na agência, também há necessidade de um telefone. Mas, além desse 0800, você tem o próprio site, o Cirineu comentou, é o www.ibge.gov.br, gov de governo. Então, quando você entra no portal, hoje, até por facilidade, a primeira tela que aparece é uma telinha específica, perguntando, você quer identificar algum recenseador? Uhum. Porque o site ele tem muitas informações e às vezes as pessoas se perdem ali dentro. Então, hoje um motivo de consulta desse site bastante frequente é essa identificação. Mas eu insisto nessa situação. Liga na agência. Você está falando com gente de Iturama, gente da região, porque a gente tem recenseador não só em Iturama. A nossa regional ela é grande, ela pega Carneirinho, Limeira do Oeste, União de Minas, São Francisco de Sales. Então essas 4 cidades elas estão vinculadas com a gente. Campina Verde, que é vizinha nossa aqui, Itapajipe, Comendador Gomes, que fazem parte da jurisdição da agência aqui, a gente acabou pedindo ajuda para Uberlândia e Uberaba. Então Campina Verde, o Prata ali, quem está dando suporte é Uberlândia. Até porque tem mais gente do IBGE lá para trabalhar. E Itapajipe e Frutal, quem está dando suporte é Uberaba. Mas de qualquer forma, o procedimento é o mesmo. A gente tem acesso à lista dos recenseadores, enfim. Aí foi comentado que a gente passou para o comando da polícia o nome deles. Isso é importante, porque às vezes você fica mais à vontade de ligar no 90. Não é a função deles ficar identificando o recenseador, essa função é nossa. Mas nesse bate-papo que a gente teve com o comando, eles se prontificaram a nos apoiar, enfim. É um trabalho feito para o nosso governo, é um trabalho feito para nós mesmos, cidadãos. Então a polícia, nesse contexto, está inserida em dar todo o apoio. Então a gente deixa uma listinha lá, se eventualmente você tiver alguma dúvida, enfim. Inclusive, se tiver alguém suspeito, você fala, puxa, esse cara não está com cara de ser um recenseador. Liga na polícia e pede um suporte. Isso mesmo. Sim. Né? Esse apoio realmente a gente tem. A gente não IBGE, mas a gente como comunidade, como cidadão que mora aqui no município, que pode contar com a nossa polícia mesmo. Outra pergunta, as pessoas elas são obrigadas a responder? Parece que existe uma lei federal também sobre isso, né? Existe. A resposta para essa pergunta é sim, são obrigadas. Sim. Mas, vamos lá,
a gente passa de casa em casa, enfim, a gente tem um pessoal trabalhando com um sorriso no rosto, mas estão ali servindo ao Estado. E muitas vezes a pessoa, mas eu sou obrigado mesmo a ter que dar esse tipo de informação? Sim, existe uma lei, que é uma lei federal, é a lei de número 5.534. Essa lei, se você entrar no Google e der uma pesquisadinha, põe lá, lei federal. Ela não é uma lei do município, não é uma lei do estado, ela é uma lei para o Brasil inteiro. Ela fala da obrigatoriedade das pessoas, tanto civis como jurídicas, tanto do poder público como da esfera privada, a prestar informações ao IBGE de um modo geral, não só para a pesquisa do censo, mas para qualquer pesquisa do IBGE, para que se componha o Plano Nacional de Estatística. Então, a lei te obriga, sim, a prestar informação. De que forma? Bom, a não prestação da informação, ou se eventualmente você prestar informação falsa, é colocado como uma infração à lei. O pessoal fala, mas eu não sabia. Realmente, muitas vezes a gente não conhece a legislação, enfim, isso pode criar algum desconforto, mas a vinda ao rádio, a gente poder bater esse papo, é justamente para passar esse tipo de informação. Tá certo. Né? Tem o sigilo, né? Aí eu resolvo não prestar mesmo assim. A lei me obriga, mas eu não quero. Bom, então tem as penalidades. Num primeiro momento, o que acontece? Você é recepcionado e se recusa a dar informação, a gente vai deixar uma cartinha pedindo para você pensar melhor e nos procurar. A situação permanecendo, a gente vai colocar uma outra cartinha que se chama notificação. Ela vai inclusive te abrir a possibilidade de nos responder por telefone ou pela internet. E você continuar se recusando a responder, aí a gente vai para o auto de infração, que é como se fosse uma multa de trânsito. E a multa normalmente envolve pagamentos. E a lei, ela te diz que numa primeira notificação, num primeiro auto de infração, se for de fato as vias de cobrança, essa multa pode chegar a 10 salários mínimos. Então, é um valor que é considerável. E numa reincidência pode dobrar. Um negócio importante. Se você eventualmente receber um auto de infração e ainda não chegou a data do pagamento, a prestação da informação exime você de pagar. Então é interessante isso, é uma forma de te pressionar a pagar. Mas e a contrapartida? Bom, pelo lado do IBGE, a segurança que você tem em prestar essa informação é o sigilo dela. Então aquela pessoa que está ali na sua frente, ouvindo as suas respostas, ela assinou um termo de sigilo. Certo. Ela tem um compromisso de não repassar isso para ninguém. É só colocar no aparelho para que aquilo vire um dado estatístico. E essa pessoa tem penalidade se romper esse sigilo. Então, tudo é cercado. Então, esse é um ponto importante. Um desdobramento dessa questão. Bom, sou obrigado? Sim, é obrigado. Então, usa esse bate-papo nosso para alertar seus conhecidos, enfim. Olha, se o IBGE passar lá, é obrigado. A gente está numa época agora, esses dias começou a campanha política. Então, evidentemente que também vão aparecer profissionais, enfim, pessoas tentando fazer a pesquisa política. Eu queria deixar muito claro para você não confundir uma coisa com a outra. A pesquisa do IBGE, ela não é uma pesquisa de caráter político. Ela vem do Estado, mas o que ela vai perguntar são dados do seu dia a dia. Seu nome, grupo familiar, sexo das pessoas, cor de pele, idade, enfim, escolaridade, rendimento, esse tipo de pergunta. A pergunta política, ela quer identificar outros dados. A pessoa que trabalha para o IBGE é um servidor público federal. É um servidor público federal. Isso é importante a gente ressaltar. A pessoa que trabalha para um instituto de pesquisa é um prestador de serviço da iniciativa privada. Você não tem obrigação nenhuma de responder uma pesquisa eleitoral, mas você tem obrigação, por lei, de responder uma pesquisa do IBGE. Agora, então, a questão do trato com as pessoas que batem à sua porta. O que a gente vê, em muitos casos, é que o cidadão, quando é procurado em casa por qualquer um desses profissionais,
muitas vezes falta com respeito, enfim, trata mal quem está ali na porta. Veja, quem está batendo na sua porta, fazendo uma pesquisa, qualquer que seja ela, está trabalhando, está procurando o sustento da família, está procurando um jeito honesto de ganhar dinheiro. Então, não precisa ser desrespeitado, não precisa ser desacatado. O profissional do IBGE, o servidor público federal, quando bate a sua porta, está a serviço. E aí, muita atenção e muito cuidado com a forma de recebê-lo. Esse profissional está protegido pelo Código Penal, e lá a gente tem o artigo 331, que é o crime de desacato. Veja bem, o desacato ele pode te levar de 6 meses a 2 anos de prisão. Ele pode te levar à multa. Então, muito cuidado nessa situação com a forma de como você atende essas pessoas. Vou te falar que, felizmente, aqui na nossa região, a gente está num lugar muito abençoado. A gente pega aqui, olha, Carneirinho, Limeira, União, São Francisco, Iturama. Rapaz, são muito poucas essas situações. A gente vê relatos aí de fora, de gente maltratando o recenseador, enfim. Acontece aqui, acontece. Mas esse alerta é importante para um ou outro caso. Né? E é bom que você saiba como funciona a nossa legislação, a proteção que a pessoa que está trabalhando tem. O próprio recenseador sabe disso. A gente, com esse contato com a nossa polícia militar, tem esse apoio. A viatura é acionada, ela chega rápido, enfim. Mas para que fique claro que se você eventualmente quiser recusar dar uma entrevista, recuse com educação. Fala, olha, eu não quero ser entrevistado agora. O licenciador vai te agradecer e vai passar o caso para frente. Aí é uma situação que eu, Cirineu, vamos lá resolver na condição da lei. Agora, você recusar com desacato é diferente. Aí já muda a forma da gente abordar essa situação. Aí você já passa por uma punição só na esfera administrativa, que é uma eventual multa, enfim, que até hoje nunca aconteceu aqui. Normalmente a gente resolve uma conversinha olho no olho, a pessoa acaba dando a entrevista. Não é um problema. Mas quando isso vai para a falta de educação, para o desacato, aí já vai para a esfera penal, aí já vira crime. Então, assim, tratem pelo menos com educação e civilidade quem bate a sua porta. É uma questão de educação mesmo. Exatamente. Mas tem essa proteção da lei. Maravilha. E hoje já tem assim uma ideia da população de Iturama. Como está a população hoje de Iturama? Iturama, região. Bom, eu apontei para o Cirineu aqui, mas... Vamos lá. Só para complementar essa pergunta do Elbert, essa coleta está fazendo agora e há uma data para ser divulgada, né? Sim. Aí essa data que vai ser divulgada é que vai agora falar quantas pessoas tem aqui em Iturama? Isso. Exato, Ariel. Mas antes do teu responder, só fazendo uma complementação aí, o Ariel da pergunta, sobre o sigilo, tá? A obrigatoriedade é importante as pessoas saberem, tá? E viu as penalidades são severas. E quanto ao sigilo, a pessoa pode passar para o recenseador. O Ariel, a pessoa passa nas casas, 30, 40, 50 casas por dia. Quando ele joga no smartphone, ele joga para um sistema, tá? E imediatamente ele faz um backup. O supervisor dele não tem acesso a isso. Eu, como coordenador, não tenho. O Theo, como chefe regional, não tem isso. Aí você fala, é inviolável? Aí eu brinco, não sei, né, se tiver algum hacker, né, porque aqui parece que só existe uma instituição nesse país que não é hackeada, né, o resto tudo pode ser. Mas são sigilos guardados a 7 chaves por IBGE. E esses dados ninguém pode ter acesso a ele, senão o IBGE. E só complementando o que o Theo falou, para mim eu falei que era uma honra, o Elbert, estar no IBGE. Isso era um sonho de criança, participar de 2 instituições, que eu falo pro Theo todo dia, né, Theo? Eu brinco, que tem 2 instituições nesse país que é muito séria, que ainda estão de pé quanto à seriedade, que é o IBGE, que nunca se foi questionado, tá? Nem pela mídia, nem pelo Poder Judiciário, nem pelo Poder Executivo, tá? E a outra é a Embrapa, que nós temos a Embrapa aí no país há mais de 50 anos, que é uma empresa super idônea. Então estar à frente, estar do lado
dessa instituição, Hotel, a gente fica muito orgulhoso como funcionário público federal e de instituição séria. Ele cita a ONU aqui, tá? Qualquer país que é membro da ONU tem esses dados com muita seriedade. Muito bem. Muito bem. Aí, então... Sobre essa questão das datas de divulgação, enfim, população. O último censo foi em 2010. Naquele censo a gente contou aproximadamente 36 mil pessoas aqui na cidade de Iturama. Uhum. E olha a importância de um censo. Ele acontece de 10 em 10 anos. Então, evidentemente que a população vai crescendo nesse período, e aí são feitos ajustes matemáticos em função disso. Então, esses ajustes, ano a ano, vão mudando o número da população. Então, no ano passado, a gente chegou a um número de 40.101 pessoas aqui em Iturama. Então, certo. Veja que nesses 10 anos a população vem crescendo. Só que é um crescimento matemático. A gente passa por várias situações. Vem uma empresa grande, traz gente, vem uma pandemia, morre gente, enfim. Tem todo um processo de recepção, saída de pessoas do município. Então, o modelo matemático ele é bom, mas ele precisa ser conferido de tempos em tempos. Certo. Essa população que o IBGE identifica e entrega para a sociedade é a população de referência para todos os programas do governo. Então, se vier algum dinheiro do governo federal para cá, ele vem para esse número que o IBGE fala. Então, olha a importância é você aparecer nesse número. Eu já comento essa questão da população que a gente está contando agora, mas esse parênteses aqui ele é muito importante até por uma questão de conscientizar as pessoas da importância que é ela responder. Então, mais do que uma lei te obrigando a responder, a hora que você entende a importância disso, você tinha que sair correndo e ir lá na agência e falar, eu quero responder hoje, né? Eu quero aparecer. Isso me aconteceu, professor, ontem à noite, Herbert, isso é até legal, hein? Uma pessoa falou assim, eu não sabia dessa importância. Eu posso ir lá? Falei, claro que pode, né? Herbert, a gente tem algumas situações que eu vou ter a liberdade de comentar aqui, mas, por exemplo, existem determinados tipos de pessoas que têm alguma característica especial. Então, imagina no seu município, por exemplo, a situação do autismo mesmo. Né? Houve uma mobilização muito grande para que isso aparecesse no censo e está sendo questionado nesse nosso censo de 2022. É importante a gente conhecer o número dessas pessoas. Eu citei esse caso em particular, mas pessoas com deficiência auditiva, visual, idosos com uma idade já muito avançada. Imagina, por exemplo, que o governo, na esfera federal, pelo Ministério da Saúde, vai criar alguns projetos específicos para essa população. O que vai acontecer? Ele vai pegar os dados do IBGE e olhar, bom, aonde tem essa população necessitária? Aonde tem autistas e quantos são? Ele vai olhar o número de Iturama e falar assim, puxa, lá tem tantos. Para isso, eu vou enviar tanto de recurso. Ora, se esse pessoal não aparece na pesquisa, se você esconde, se você não fala, se a gente não consegue captar esse número, quando o Ministério da Saúde olhar Iturama, olhar qualquer lugar e falar, puxa, lá não tem, então não vai dinheiro. Então olha a importância que é responder bem a esse tipo de pesquisa. Além de responder corretamente. Então, ser sincero, né? Ser sincero, verdadeiro. Né? Verdadeiro ali. Não vai ser exposto o nome de ninguém, não vai ser exposta a casa de ninguém, mas a gente vai pegar a quantidade de pessoas naquela condição e isso vai dar base para que o governo, e inclusive empresas da iniciativa privada também, possam fazer planejamentos em função disso. Bom, quantas pessoas nessa situação tem? Tem tantas. Então para isso... Então, veja só, tem um dinheiro que vem do governo federal para todos os municípios do Brasil, que chama FPM, certo. Fundo de Participação dos Municípios. É a redistribuição dos impostos que são coletados aqui. Você abastece um carro, tem imposto. Você compra no mercado, tem imposto. Esse imposto não vai para a prefeitura, não vai para o estado de Minas, vai lá para o governo federal. E de lá ele vem de volta, mas aí vem uma parte. Essa parte que é redistribuída é em função da população.
Então você fala, puxa, Iturama tem 40 mil, que bom que tivesse mais, porque viria mais dinheiro para cá. Agora, se tem mais e não aparece, tem 50 mil, mas só apareceu 40 mil na conta. Esses 40 mil é culpa do IBGE? Não é. A gente está tentando fazer o melhor trabalho possível, mas é um trabalho de dois lados. É a gente indo à sua casa e você dando a resposta, nos recebendo e dizendo quantos tem ali dentro, a característica de cada um, sexo, idade, escola. Então tudo isso é importante. Às vezes a pessoa fica com receio de comentar um pouco da renda dela, às vezes fica com vergonha do nível de formação escolar. Não, ali quem está te ouvindo é uma pessoa que não vai lembrar de você já 2 casas para frente. E depois isso tudo vai para um compilado e o seu nome some. O que vai ficar são os números. São os números. Então, esse ponto ele é importante. Mas a gente estava falando sobre as datas de divulgação, né? A data de divulgação do censo final, ela vai acontecer agora em 2023. É um trabalho gigantesco. Apesar dele ser online, hoje, por exemplo, se você abrir o portal do IBGE, www.ibge.gov.br, fecha a telinha lá de quem é o recenseador, já aparece uma prévia do que a gente contou até hoje cedo. Então são mais de 30 milhões de pessoas, está aqui o número certinho. Está em torno de 33 milhões de habitantes, você fez a pergunta, né? E em torno de 17 milhões de domicílio. Tá? Isso se você pegar 33 milhões de pessoas, dividir por 17 milhões de domicílio, o Ariel e Elbert, está dando uma média nacional, isso desde o começo, né, Theo? Vem aí, em torno de 1,8 pessoas por residência, tá? É o dado. E só complementando o que o Theo falou sobre as políticas públicas que são importantíssimas, sobre as pessoas com deficiência audiovisual e tantas outras, é importante que na pergunta, Theo, as pessoas perguntam, mas por que perguntar, Ariel e Elbert, quantos banheiros, né, com vaso e chuveiro na nossa casa? É para saber a qualidade de vida pelo repasse, né, desse FPM. Porque você tem água encanada, a água vem, né, por uma rede de distribuição, é água particular, esgoto. Mas por que você quer saber? Lixo, né, Theo? Você tem o lixo coletado ou não? Isso é importantíssimo, né, o Elbert? Porque somente isso o governo vai saber como que está essa população. Uma vez que nós temos que passar em todas as aldeias indígenas, né, todos os quilombolas, né, por acaso ciganos que estiverem no país, né, que são pessoas nômades, todas essas pessoas vão ser coletadas, né, para saber como que está o país. Bacana. Com relação então a Iturama e região propriamente dita, na questão do andamento do censo, a gente tem sim um acompanhamento, mas ele é um acompanhamento mais interno por enquanto. Agora em setembro, meados de outubro, a gente vai fazer uma reunião que chama REPAC. Essa reunião vai acontecer em todos os municípios que o censo está, ou seja, em todos os municípios do Brasil. A REPAC é uma reunião de acompanhamento e planejamento do censo. É uma reunião que a gente costuma fazer nas câmaras municipais, ela é aberta à população, a imprensa é convidada, para a gente fazer uma primeira prestação de conta. Aí a gente faz um compilado certinho e nessa reunião a gente apresenta, olha, até agora o censo em Iturama contou tantas pessoas, visitou tantas casas, e inclusive é uma reunião para que a gente possa tentar sensibilizar a população que ainda não foi recenseada, enfim, a participar disso para que a gente consiga o maior número possível. Porque o censo ele passa na zona urbana, que é onde tem uma aglomeração maior das pessoas, mas vai à zona rural também. Inclusive alertando que aqui na região a gente ainda não começou zona rural. Então a gente deve começar o trabalho na zona rural por esses dias. Nas cidades de Carneirinho, Limeira, União e São Francisco de Sales, o censo está concentrado nos bairros centrais primeiro. Então é o que está acontecendo. Aqui em Iturama, a gente já está com equipes aqui no centro e em alguns bairros. Aí fica aquela pergunta, quando é que vai passar lá em casa? Se você tiver alguma dúvida, se já passou, enfim, liga na agência que a gente lá tem um cronograma certinho de quais são os bairros que estão sendo atendidos, quem está passando em cada bairro, enfim. Fica mais fácil do que a gente detalhar isso agora no ar.
Mas, de qualquer forma, Iturama já está mais espalhado o censo, né? A gente já tem vários bairros abertos. Mas isso ali naquele telefone 3411-3773, você tem condição de esclarecer melhor. Maravilha, a gente fica muito feliz aqui desse bate-papo, né? Trazer tanta informação aqui para todos nós, toda a nossa comunidade. E convidar vocês aí para toda semana passar por aqui, trazer um boletim semanal, né, Ariel? É importante aí para a gente ir conscientizando aí a nossa comunidade a estar aí sendo receptiva, né? Com Sim. todos vocês aí do IBGE nessa pesquisa, nesse bate-papo, nessa entrevista aí, que é muito importante esses dados aí, né? Então fica feito esse compromisso. Hoje é uma sexta-feira, então a partir de hoje, todas as sextas, a gente pode vir aqui. Opa, descobrimos o lugar de tomar um cafezinho quente com os ouvintes do Herbert Andrade, que a gente sabe que todos estão ouvindo na cidade. Então vamos passar a tomar o café da sexta-feira com toda o Herbert Andrade e o Ariel. E aí, Ariel, um bate-papo, né? o Herbert com café e você com chá aqui, pode ser? Pão de queijo. O pão de queijo por conta do Ariel. Então. Fechado? Deixar uma sugestão então pro nosso ouvinte, que é o seguinte: o trabalho da WA, ele é um trabalho muito interessante, até porque de todos é o mais focado na internet. A gente percebe que há uma interação muito grande com o internauta. Então, se você também tiver alguma pergunta, algum questionamento, posta Faça aqui a na WA. Isso. Porque aí o Elbert, o Ariel, lê a pergunta no ar. E pode ser qualquer pergunta sobre o censo, enfim. Legal. A gente está aqui para pôr a cara a tapa mesmo, para responder, enfim. Qualquer dúvida que o internauta tiver, qualquer coisa. A gente vai estar depois, né, Ariel, disponibilizando aqui os nossos canais aqui, o WhatsApp, enfim. Perfeito. Né, e-mail também. Se for alguma coisa muito urgente, o Elbert, enfim, vocês todos têm acesso a esse telefone que a gente passou. Só lembrando, 3411-3773. Mas se for alguma coisa que possa servir, que a resposta possa servir para várias outras pessoas, aí se faz a pergunta no ar aqui, a gente responde, enfim, vai bater nesse papo. Hoje eu peço desculpa um pouco pela extensão, porque foi uma primeira conversa e é informação demais realmente. Então a gente quer falar da lei, quer falar do respeito, quer falar do censo mesmo, para que serve, a importância. Que a gente é muito bem atendido, né, Theo? Temos que tomar café. Aqui vocês, enfim. Aqui vocês podem sentir em casa mesmo aqui, viu? E aí tendo essa oportunidade de toda semana a gente vir conversar, e a gente encurta um pouco a conversinha, faz ela mais objetiva, enfim, responde algumas perguntas. Vai ficar um encontro bem gostoso, viu? Maravilha. Desejamos aí sucesso para vocês e toda a equipe, né, aí do IBGE, e sempre estamos aqui de portas abertas. Então toda sexta-feira eu quero ter o prazer de receber o Theo e o Cirineu aqui na WA. Com café? Com café e pão de queijo. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Algo mais? Obrigado a vocês. Só deixando uma mensagem final, para nós, você não sabe... o prazer de estar falando com seus ouvintes e estar nessa casa aqui, Theo, é assim, maravilhoso, porque a gente aqui sente em casa, sabe? Então, estar com os ouvintes do Herbert e do Ariel, a gente sempre ouve essa rádio constantemente, eles sabem disso, e aqui são informações imparciais, são informações verdadeiras, né? Hoje nós temos aí uma mídia tendenciosa para um lado ou não, e a WA nunca foi assim. O Herbert, desde lá dos tempos que eu conheço ele, né, Herbert? Me permite, né? Desde muito jovem, sempre foi um homem muito imparcial. Então, trazer informações aqui para os seus ouvintes é maravilhoso. E deixar a última mensagem nossa. Receba os nossos recenseadores com muito carinho, receba os nossos recenseadores com informações verdadeiras. Se não estiver num dia bom, marca com ele para outro dia. Sim. Eles são pessoas muito preparadas e eles são trabalhadores, tá? E as perguntas que estão ali, né, Theo, não são eles que estão fazendo, vendo nesse smartphone. E a população, nos próximos boletins, a gente vai trazer casos aqui, tem casos gostosos, né, para contar da população, né, Theo? A população é maravilhosa. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana, Ariel e Elbert. E essa próxima sexta-feira eu tenho certeza que vai demorar muito para chegar aqui, hein? Muito obrigado, bom dia. Obrigado, seu Cirineu. Theo, muito obrigado aí, né, pelas palavras, né, tanto o Cirineu quanto o Theo, trazendo uma aula pra gente aqui, pros internautas, né?
Muito bom. IBGE, muito bom mesmo. Obrigado. Aqui, a gente só tem a agradecer o espaço. A competência no trabalho de vocês é algo assim que eu admiro de sempre. O Elbert é um sujeito que eu tenho contato já há muitos anos, né? praticamente desde que estou aqui em Turama. E a gente vai olhando assim e a evolução de como é feito o trabalho e vendo o sucesso de tudo isso. Então, até onde vai chegando a penetração, né, do meio de comunicação. Então aqui agora é um espaço só de agradecimento mesmo. Muita gratidão pelo espaço, em nome do IBGE, em meu nome mesmo. E sucesso para vocês. E sexta-feira a gente volta a conversar um pouquinho, tá bom? Um grande abraço, bom dia a todos. Será um prazer ter vocês aqui novamente na sexta-feira, pra gente bater mais um papo bacana aí. Obrigado, viu, Theo? Que Deus abençoe a casa de cada um que está nos ouvindo. E até sexta-feira que vem. Se Deus quiser. Muito bem, nós conversamos aí com o Theo, com o Cirineu, né, representando o IBGE, e falando aí desse assunto tão importante, né, gente?